Doutora Milena, a caneta para emagrecimento, caneta de emagrecimento chama, né? Ganhou tanta assim repercussão no mercado nos últimos dias. Ela emagrece realmente? O que precisa fazer para emagrecer com essa caneta, doutora Milena? Fala pra gente aí. Peixe. Então, você me coloca numa sinuca aqui, né? Emagrecer, ela emagrece, né? Ela tem a comprovação, mas precisa de todo um acompanhamento multiprofissional. Não adianta falar que por si a caneta ela vai ser... A Paloma até vai me ajudar a falar aqui melhor. Não vai fazer milagre. Basicamente, eu sempre falo isso para os pacientes. É a cereja do bolo. Ela vai te ajudar. A depender do tipo de paciente também. Nem sempre é o mesmo biotipo de paciente, padrão alimentar. Então, dependendo do paciente, ela vai encaixar super bem, vai ajudar ele no processo. Mas que ela vai fazer milagre, ela não vai, não. Não vai fazer milagre. E aí, a Paloma, você que é da área nutricional... A caneta sem atividade física e só fazendo e sem fazer uma dieta legal, ela consegue alcançar os objetivos daquela pessoa que está com o peso ali bem alterado, com bastante inflamação? E aí? Depende, né? Em alguns casos pode até ser que a curto prazo ali ela consiga trazer esse efeito de emagrecimento mais rápido, né? Mas se não tiver uma manutenção... e a dieta ali calculada, juntamente com os exercícios físicos, esses resultados não vão conseguir, né? Não vai conseguir manter esses resultados a longo prazo. Então, sem dieta, sem treino, não vai emagrecer. Não consegue. Pois é. Hoje estamos aqui no nosso Fala Peixe, começando agora aqui o 20º Fala Peixe. E hoje eu trouxe de novo para você, doutora Milena, que foi, olha, show de bola, o nosso primeiro podcast que a gente fez. Doutora Milena arrebentou. Teve bastante visualização aí das pessoas, todo mundo comentando, doutora Milena, show de bola. E hoje ela trouxe também mais uma amiga para estar junto conosco aqui no podcast Fala Peixe. É o 20º. Não sai daí não, porque o assunto aqui vai ser bem legal. Você que quer perder peso, quer emagrecer? Vem com a gente. A gente vai mostrar para você que é possível emagrecer com uma dieta bacana, usando a sua caneta, que a gente vai explicar direitinho, e eu com atividade física. Doutora Milena, começando o podcast aqui, se apresenta para o seu público e para as pessoas que estão nos vendo agora. Olha na câmera e fala quem é você. Vamos lá, então. Bom, eu participei do primeiro, tenho até a honra de falar, conheço o Peixe há um tempinho aí já, né? Opa. E meu nome é Milena Kersh, eu sou médica, atuo na área de nutrologia. Atualmente eu estou terminando minha residência no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, onde eu vejo os pacientes internados da parte nutricional. E também atuo no meu consultório aqui em Mogi das Cruzes, na parte de nutrologia ambulatorial mesmo. Então é isso aí. Bacana, hein? E você, aí do lado tem a... Quem é você? E a querida Paloma. Paloma agora vai se apresentar para vocês aí que estão em casa aí, nos vendo aí. Paloma, quem é você? Paloma, fala para nós aí. Oi, gente, eu sou Paloma Tebar, eu sou nutricionista. Eu estudo nutrição há um tempo aí, eu acredito que desde 2011 eu estudo nutrição. E me formei na faculdade em 2017 e desde então eu tenho meu consultório atuando na área de emagrecimento, hipertrofia e saúde da mulher. Também fiz a pós-graduação nessas áreas e tô aí agora junto com a Milena. Isso, fazendo parceira. O povo ficar magrinho e saudável. Com saúde, né? Com manutenção. Com manutenção, que é o principal, né? Bacana. Então o podcast hoje promete e eu com atividade física, força guerreira. Aí você que quer treinar pesado, vem comigo que eu vou te fazer um treino bem bacana e você vai ficar forte, feito um leão. Isso aí. Milena, a primeira pergunta para você hoje aí é o seguinte. Bora. A caneta realmente, Ozempic que chama? Ozempic. Tem o Ozempic, né, que é o nome comercial, assim como o Wegovy, são a mesma molécula, semaglutida, né? Antes dela veio a liraglutida, que é o famoso Saxenda, que a gente sabe aí da Novo Nordisk. E aí, atualmente, a gente tem mais atuais, que é o Mounjaro, né, que é a tirzepatida. Então, essas moléculas, elas chegaram aí com novas tecnologias, realmente ajudando nesse processo de emagrecimento. E assim, ela realmente consegue atingir os objetivos desde que realmente cumpra todo aquele protocolo, né? Exato. Como é que é o protocolo para quem quer fazer uma dieta legal, emagrecimento, usando esse tipo de medicação? É medicação? É uma medicação, né? A gente sabe que é uma medicação que atua ali principalmente naquele paciente que tem questões com a saciedade, né? Então, um paciente que a gente tenta mantê-lo saciado por mais tempo, que é uma questão de sistema nervoso central, lá no hipotálamo, uma estrutura lá do sistema nervoso central que a gente precisa realmente ajudar
ajustar aquela saciedade desse paciente. E não conseguimos com mudanças de estilo de vida. E aí a gente lança a mão da medicação para ajudá-lo, né? Aí sim ele vai ter indicação. Mas a Paloma vai me falar melhor pra gente aqui que não existe medicação que vai fazer o paciente emagrecer se não tiver uma restrição calórica, né, pá? Fala aí, Paloma, para nós, Paloma. Então, a sequência aqui, dando sequência aqui da Milena aqui. Então, você vai lá, pega uma pessoa que chega lá para você, você passou pela Milena, mandou para você, o que você faz de imediato? Então, um paciente que faz o uso das canetas, né, independente de qual seja, né, a molécula, é um paciente que a gente sabe que a saciedade dele vai estar alterada, né? Então, as canetas, elas vão tirar ali a sensação de fome desse paciente. Então, mesmo que seja um paciente habituado a comer muito em volume, é um momento que ele não vai estar conseguindo fazer o que ele fazia antes. Sei. E a gente precisa ajustar a dieta para que ele consiga ter os resultados ali com o uso da caneta, mas que também não tenha deficiências nutricionais por um consumo inadequado ou insuficiente de nutrientes. Então, por mais que a gente vá calcular a restrição calórica, pensando ali na individualidade daquele paciente, a gente precisa considerar a nutrição, porque isso é o que vai também fazer com que ele consiga manter esses resultados a longo prazo, até também durante o processo de desmame da medicação, que também é um processo difícil, porque a fome começa a voltar, né? Exato. E aí, novamente, com o cardápio, né, com a dieta personalizada, a gente vai conseguir moldando toda essa situação para que ele consiga ali um resultado duradouro. Entendi. Bacana. Então, a gente vai fazer sempre umas perguntas assim para vocês aqui, de maneira que o público ele fica curioso, né? Fala caneta, a gente vai achar que é a caneta Bic, viu, gente? Brincando aí. Então, por que fala caneta? Por que essa palavra? Alguém... Caneta porque são medicações injetáveis que elas vêm num formato de caneta, né? Tá. Então, muito essas parecido com o de insulina, né? Exato, muito parecido com o de insulina. Depende do tipo da medicação, algumas de aplicação diária, algumas de aplicação semanal, todas em tecido subcutâneo, que é justamente aquela nossa gordurinha que a gente tem, o tecido subcutâneo. Então, é uma aplicação tranquila, mas caneta por conta da apresentação mesmo. Entendi. Da medicação. E Milena, qualquer pessoa pode, assim, fazer uso dela. Como é que você chega no seu consultório lá, a primeira coisa que você faz, quais os exames que você vai pedir para ver as taxas metabólicas da pessoa, né, daquele paciente que chega ali, né, porque às vezes a pessoa está querendo o resultado muito rápido e não é assim. A gente vai falar o que não é assim, vai explicar até na parte física mesmo que não é assim. Como é que você faz? Primeira coisa que você faz é quando chegar lá o paciente para poder querer usar. Assim, primeiro, eu sempre tento instalar um pouco de mudança de estilo de vida no começo. Dificilmente eu vou e prescrevo de cara, a não ser que realmente o paciente já me trouxe exames, às vezes de outro médico que está recente, que eu consigo me basear ali. Mas, basicamente, eu vou pedir um hemograma com vitaminas, vitamina D, vitamina B12, enfim, colesterol, perfil de colesterol. Tenho que fazer essa análise do risco cardiovascular desse paciente, que é importante também. A medicação, ela não é só para emagrecimento, e sim, ela ajuda no risco cardiovascular, que é fundamental da gente colocar. E se esse paciente é um alto risco, ele vai se beneficiar da medicação, mesmo se ele for um sobrepeso e não uma obesidade. Então, eu vou fazer todo esse check-up, né, no início, avaliar a questão da tireoide, que muitos se esquecem, tá? Isso é fundamental. As medicações que a gente fala em caneta, hoje é fundamental que os pacientes tenham essa compreensão de que é muito perigoso você entrar com uma automedicação, agora com a receita retida tá mais tranquilo, mas sem saber como que tá a saúde da sua tireoide, porque muitas vezes essa tireoide pode ter ali um adenoma, né, um câncer medular de tireoide, e isso é uma restrição total, contraindicação total do uso da medicação. Então, a gente tem que saber quando realmente iniciar essa medicação aí depois desses exames. Por isso, eu faço esse check-up geral primeiro. Entendi. E na área de nutrição, Paloma, qual a sequência que você segue para você conseguir um objetivo de um paciente lá? Por exemplo, chega um paciente lá, você vê que ele está realmente fora do peso. Primeira coisa que você faz para ele começar a entrar no esquema ali do emagrecimento. Você diz um paciente que já está fazendo uso da caneta ou que Não, pretende? sem uso da caneta. O cara chega lá, procura você, fala, eu quero emagrecer, mas você vê que o cara realmente está fora do peso, ele não está conseguindo. E aí, o que você faz com esse cara aí? Então, muitas vezes assim, quando o paciente vem já com a prescrição da caneta, o ajuste da dieta acaba ficando até um pouco mais fácil, porque a gente sabe que aquele paciente não tem fome.
tá? Agora, quando eu recebo um paciente que tem a obesidade em si, né, e tem indicação para o uso da caneta, a primeira coisa que eu vou fazer é encaminhar para um médico, no caso um nutrólogo, que possa prescrever. Eu posso indicar, mas eu não posso prescrever. E aí, em relação à dieta, eu vou ter que justamente driblar, principalmente a sensação de fome dessa pessoa. Então, eu vou aumentar o consumo de fibras na dieta dele, né, o consumo de fibras, frutas, verduras, legumes, proteína, para dar a saciedade. Então, se ele ainda não está tomando, a gente já precisa começar a driblar essa questão de saciedade e ensinar o paciente a comer o básico, né? Porque lá na frente, quando ele não tiver com fome, por conta do uso da caneta, ele vai precisar comer o básico, né? Para ele não ter perda de massa muscular, por exemplo, a gente precisa estar com a parte nutricional, a parte de macro e micronutrientes ajustada. Entendi. Bacana. Moçada, você que está nos vendo aí, estamos aqui com a Paloma, nutricionista, e a Milena, que é a nossa médica aqui, nossa amiga, parceira, trabalha com a gente aí, indico bastante ela, porque realmente as pessoas chegam para nós ali, o aluno, ele fala, Peixe, eu quero emagrecer. Primeira coisa que eu falo, procura a Milena primeiro para ela poder fazer uma biopendância com você, para verificar realmente como que está a sua inflamação, como que está as suas taxas metabólicas para chegar. Agora a Paloma está entrando junto com a gente aqui, né, Paloma? Para poder nos ajudar e levar a informação às pessoas e fazer com que as pessoas cheguem na saúde. E aí eu vou falar na seguinte situação agora para você, Milena. Qualquer pessoa, qualquer idade pode fazer o uso da caneta para emagrecimento ou não? Não. Fala pra gente aí. Hoje, o Ozempic mesmo é acima de 12 anos, tá? E o Mounjaro, né, que veio aí chegando um pouco mais potente, acima de 18 anos. Então, não é todo mundo. Tem uma restrição dessa questão, como eu falei, da tireoide, né? Um câncer medular de tireoide, que é raro, porém pode acontecer. Assim como pacientes com pancreatite, que tiveram pancreatite ou que tem risco aumentado de uma pancreatite aguda, a gente também tem que suspeitar ali e, pisar no freio antes de prescrever a medicação. Então, tem todos esses cuidados a serem realizados. Isso torna-se uma coisa até perigosa, porque a gente vê que as pessoas se automedicam, né? Elas vão lá e até a própria dieta, fazem dietas assim malucas que vem na internet... E vão lá, vou fazer isso que eu vi que deu certo para um. É igual atividade física. O cara vai lá, quer ficar igual aquele cara que fez aquela apresentação no Instagram, num canal, e quer ficar igual. Primeiro que não vai ficar igual porque ele não é igual aquele cara. DNA é diferente, metabolismo é diferente, né, Milena? Você sabe disso, você também. E aí o cara quer ficar igual. Chega muito paciente assim... ao ponto de chegar, eu quero ficar igual essa pessoa. Chega isso? Com certeza. Isso chega e aí, muito, gente, né? como é que vocês fazem chega com essas completamente, as pessoas... É engraçado. Vamos falar agora bem como se tivesse... Né? Como é que vocês fazem? Vou até falar um pouquinho do meu processo agora, que não tem como não entrar. Porque assim, eu perdi esses 20 e poucos quilos, 22 quilos nos últimos 8 meses... Fiz uso de caneta com acompanhamento de um outro colega da área da nutrologia, né? E isso é fundamental. A gente precisa de um acompanhamento, mesmo sendo médica, não dá para eu ficar só me prescrevendo, né? Um nutricionista é fundamental para mim também. Não, dúvida nenhuma. Então, o que acontece? Às vezes chegam pacientes, mas eu queria ficar definida igual você tá, mas às vezes não entende que eu sempre treinei. Entendeu? Não foi de agora. Melhorei um pouquinho agora. Mas assim, hoje eu tô com um percentual de gordura mais baixo. Antes estava muito proeminente ali a gordura. Não dava pra ver nada de músculo. E aí as pessoas acham que só emagrecendo vão ficar com aquela aparência de mais musculoso. Às vezes, é um exemplo que eu tô dando mais prático que acontece às vezes, né? Então, eu acho que a gente tem que desconstruir isso ali e explicar para o paciente quais vão ser as etapas a serem seguidas. Primeiro, um emagrecimento saudável. Depois desse emagrecimento saudável, a gente traça uma estratégia de hipertrofia, onde a gente vai entrar com a Paloma ali, que ela vai montar uma dieta hipercalórica para esse paciente, de acordo com o estilo de vida dele, de treino, que ele faz, rotina. Então, assim, é muito complexo, né? Mas as pessoas realmente, elas chegam ali... pronta, né? Eu quero que você ou quero fazer a dieta da Virgínia, dos ovos. Pois é. Então, isso acontece bastante. Bastante, né? Com você é a mesma coisa.
Demais. O consultório chega lá, o pessoal chega lá e quer ficar igual essa da foto aqui. Aí você olha pra pessoa e fala, caramba, vai ser difícil, né? Não, chega literalmente com a prescrição pronta, né? Eu quero essa dieta, eu quero tomar essa Isso medicação. acontece muito, isso é muito uma desconstrução. Infelizmente, assim, recentemente, eu acho que eu nem comentei com você, eu atendi uma pessoa influente e me perguntou do uso das canetas, e aí eu dei minha opinião, que eu sou, assim, a favor, desde que, né, tenha a indicação, e aí é o médico que vai avaliar isso, eu não tenho esse poder, né? E aí a pessoa falou, não, mas eu consigo comprar sem a prescrição. Sim, isso acontece. Existe mercado Isso eu não sabia, negro. isso eu até vou perguntar para vocês aí. Qualquer pessoa pode comprar? Hoje em dia, isso mudou. Antigamente, até pouco tempo atrás, a gente conseguia, mas graças a Deus a Anvisa conseguiu ajustar isso depois de muita conversa, muito que os médicos mostraram da importância da retenção da receita. E hoje é uma receita controlada em 2 vias. Já teve alguma o conhecimento de vocês, assim, a pessoa que fez o uso irregular, sem antes passar por um processo com o médico, com a nutricionista, né? De vir a ter um problema de óbito de usar a caneta? Eu já vi no hospital. Eu já vi casos de... O que acontece? Assim, basicamente, para entender, eu vou falar de uma maneira mais simplista, mas a medicação, ela atua em receptores do estômago e também na parte cerebral, nessa questão de saciação, né, e saciedade. Mas também ela atua diminuindo a velocidade do trânsito gastrointestinal, ou seja, aquele intestino fica mais lento. É um dos processos que a pessoa fica mais saciada também. Tá? Então, o que aconteceu? Eu vi um paciente internado com obstrução intestinal. Então, ele teve uma obstrução e esse intestino rompeu. Então, ele teve uma perfuração de alça intestinal por conta de fezes impactadas há muito tempo ali. Caramba. Por conta do uso da medicação. Então, isso aconteceu. Provavelmente, eu acredito que, assim, não me lembro muito ao certo, foi comentado comigo esse caso, mas provavelmente uma alta dose de medicação de início, né? E não uma progressão de dose. Ou uso inadequado, né? Às vezes diariamente, era uma droga de uso semanal, enfim. Então, tem toda essa questão, né? E tem a questão de peso também, gente? Como é que é? Fala pra gente. A questão de qualquer pessoa tem... A dosagem, ela é única. Como que é isso aí? Porque as pessoas não sabem nada. A gente tá perguntando aí porque ninguém sabe nada. E aí perguntaram pra mim lá, ô Peixe, você vai fazer um podcast lá com as meninas sobre... Pergunta lá, a dosagem, como é que é essa dosagem, gente? Fala pra gente. A dosagem, ela de acordo com o peso? Não, é de acordo com... A bula, ela vai ter lá, hoje, falando qual é a dosagem em que eles fizeram os testes, os estudos que realmente demonstraram emagrecimento, tratamento de obesidade, né? Então, algumas delas vão ter doses ali que, por exemplo, a semaglutida, né? O Ozempic, a gente chega até 2,4 miligrama, né? Que no Ozempic não tem, agora é o Wegovy que veio aí para substituir, que chega nessa dosagem, que a gente sabe e tem bula para obesidade. A liraglutida, que era o Saxenda, ele tem aí uma dose de até 3 miligramas, só que assim, é muito individualizado esse tratamento, então nem sempre eu vou chegar na dose máxima para o meu paciente. É a dose que ele está tendo resposta, que ele está tendo saciedade. E até é importante falar sobre isso, né, Paloma? Porque hoje mesmo atendi uma paciente que a gente estava programando subir a dose para ela hoje, mas optei por não subir. Porque ela tá tão saciada a ponto de não estar conseguindo comer as quantidades que a nutricionista prescreveu. E isso vai ser maléfico pro processo de emagrecimento dela. Não é comer o mínimo possível, não. Ela tem que comer bem, não é? Então, isso é muito importante. Então, se eu realmente deixar aquela paciente sem comer absolutamente nada, aí vão vir todas as deficiências. Vai começar a cair cabelo, a pessoa vai passar mal. Enfim, e não é o que a gente quer como profissional em acompanhamento desse paciente, né? Até quando você perguntou pra Milena, né, em relação do óbito, comigo isso nunca aconteceu, mas em consultório o que eu pego demais é quando a pessoa tá fazendo um uso muito prolongado ali das canetas, sem um acompanhamento, né, um acompanhamento de perto ali, com um profissional que esteja, de fato, participando daquele processo. São as deficiências nutricionais. A anemia vem, assim, com força. Porque a pessoa já não consegue comer. Então, ela não vai comer carne, porque carne enche, entendeu? Então, ela vai comer ali uma fruta, mesmo que seja saudável, não vai atender a necessidade nutricional do dia que a pessoa precisa. E aí vai depletar músculo,
que você Exatamente. sabe, não come proteína, não vai ter força para treinar, Não vai ter força. vai depletar músculo e não é o que a gente quer no acompanhamento médico. Por isso que a gente sempre, e nutricional, por isso que a gente sempre preconiza isso, porque é muito melhor. Eu tenho pacientes que fazem protocolo comigo e que passam semanalmente no consultório. Tá. Né? Para eu ajustar a dose, para eu avaliar se ele tá indo bem, se ele tá perdendo muito, depletando muito músculo ou não, se tá treinando bonitinho, se o intestino funciona bem. E eu percebi que dessa forma tá sendo assim ótimo o resultado, né, para o paciente. É um pouquinho mais de perto, então para alguns não tem como essa possibilidade de estar passando semanalmente, mas é interessante porque a gente consegue acompanhar certinho todo o processo, né? Então, realmente Beleza. precisa. Ó, bebe uma aguinha que agora eu vou falar um pouquinho dos nossos patrocinadores Sakura Estúdio de Comunicações. Agora, então, fascina as representações do Andrei. Ele representa a VEG aqui na região de Mogi das Cruzes. Tudo que você precisar da VEG lá, você procura o Andrei. Força Guerreira, comigo treinamento, flexão de braço, fazer canguru. Quem conhece canguru, vem fazer comigo. Sabe o que é canguru, vocês? Depois eu falo o que é. Canguru. Nova pra mim. Dê café. Se você quer tomar um café gostoso ali no centro, na Moreira da Glória, procura lá, vai lá. Vocês lá Dê Café lá, gente. Procura Dê Café. Rua, Moreira da Glória, né? 370. É a Sakura que faz toda a nossa podcast acontecer, que faz o Instagram do Peixe Falei também. Ele puxa minha orelha que eu ponho coisa que não é pra colocar. E aí vai. E... Curte, comenta e compartilha. Ele sempre fala, curte, comenta e compartilha com a gente aí. O podcast Fala Peixe, bem bacana. Quando você encontrar o peixe da rua, fala peixe! Aí a gente vai saber que você viu o podcast. Né? Tem um Pix no canto da tem um Pix também, se você quiser colaborar com o nosso canal, com o nosso trabalho, que é bacana. A informação está chegando para você de maneira legal. Colabora com a gente. Qualquer valor ajuda bastante aí a gente fazer esse trabalho acontecer, chegar na sua casa com conteúdo bacana. E a gente tá um estúdio aqui, é sensacional esse estúdio. Você quer fazer um podcast? Procura o Rodrigo aqui, procura a equipe dele aqui, ó. Ele vai mostrar pra você, esse estúdio aqui é sensacional. Menina, tá gostando do muito estúdio? Lindo, super Cara, eu fui no banheiro do estúdio aqui, eu falei pra você, olha, que banheiro, parece hotel 5 estrelas, o negócio, camarim, tem tudo chique também aqui, né? É cheio, o café daqui é sensacional, então vem pra cá gravar seu podcast. Se quiser gravar com peixe, me liga, manda pro Rodrigo lá que ele vai gravar um podcast com você, fala da sua empresa. E aí agora eu vou voltar com as meninas aqui, que é isso que você quer escutar. Meninas, é o seguinte... a gente sabe que a nossa correria do dia a dia, de todos nós, sua, minha, de todo mundo que está aqui, é difícil você encontrar um tempo para você fazer uma atividade física bacana, pelo menos com personal, custo, né? Às vezes ele não tem as condições de fazer, às vezes não tem tempo, então é bonito que a gente está falando assim para aquelas pessoas que realmente têm condições, né? E aí, para chegar naquelas pessoas que não têm condições ali, né? De comprar isso. É cara essa caneta? É caro. É caro. Não tem como falar. Não precisa nem falar valor, mas é caro. Existem dribles que a gente faz ali na individualização do tratamento, que a gente consegue, às vezes, deixar algumas medicações um período mais espaçado. Então, tem como a gente ajustar isso, mas eu não nego que é caro, né? Por que eu tô falando isso? Porque você que tá me vendo aí, a Paloma deve sofrer isso bastante. A Paloma vai no aniversário, aí encontra ela no trio superior, Paloma, precisa fazer uma dieta. Gente, quer fazer? Liga no consultório, marca o horário e vai fazer com ela lá. Não queira pegar consulta. Né? É desagradável, né? Você não seja desagradável. Milena, não é verdade? Milena, tô precisando fazer também alguma... Ou como é que eu faço para emagrecer? Poxa... Só escreve no papel. Ô, doutora, faz aqui a receitinha de Ozempic pra mim. Não é assim? Poxa, ele tá numa festa descontraindo. Aí, peixe, preciso fazer alguma atividade física. Como é que ele vai fazer? Puta, depois, né, cara? Agora não dá, né? Poxa. Acontece. Então, é assim. Voltando ao assunto aqui do dia a dia da correria. Milena, Paloma, pra chegar a um nível bacana de atividade física, pra chegar com um corpo bacana, primeira coisa também importante é dormir, né? Se você não consegue dormir direito, se você tem problemas ali com sono, não vai conseguir alcançar os objetivos, né? Exato. O sono, ele é fundamental. Eu brinco que é a primeira pecinha do dominó. É, né? Derrubou ele, cai todo o resto. Já era, né? Então, o sono ele é fundamental, aumento de cortisol. O cortisol ajuda a aumentar excesso de tecido adiposo central, que é ali visceral, no abdômen, estresse também, o paciente não vai performar em nada, vai ter uma fadiga crônica, não vai conseguir treinar. Então, assim, realmente é um efeito dominó. Né? Agora, vamos lá. A pessoa aplicou a caneta lá, depois a gente vai voltar na atividade física, tu faz tudo do bloco aqui.
Que hora que eu vou fazer atividade física depois que eu aplico a caneta? Imediato Depende. ou não tem? Não Como tem é que um horário em específico. Tem canetas de ação semanal. Então, eu indico para o paciente, geralmente no começo de um tratamento, tomar um pouquinho de cuidado na primeira semana. Tá. Né? A primeira semana ali, tomar um pouco mais de cuidado, porque ele pode diminuir muito a ingesta calórica e, consequentemente, se sentir um pouco cansado para fazer atividade física. Isso é super normal. Tá. Pensa que é um paciente que antes comia 2.500, 3.000 calorias por dia, agora ele diminui para 1.800, 2.000. Já é um déficit importante para ele, né? Seja de 500 calorias, para ele já é importante. E isso pode ajudar ele a não performar tão bem no exercício. Então, realmente, eu falo que a primeira semana é uma semana de mais atenção, mas, num geral, é o primeiro mês que a gente tem que tomar muito cuidado. E aquelas que são de aplicações diárias, não tem um horário específico do dia, tá? Mas ela aplicou de manhã, geralmente ali no almoço vai dar um pico, pode ter um pouco de náusea, depende da dose, né? Como a gente começa bem devagarzinho, o que seria o correto, geralmente os pacientes têm uma boa tolerância, mas não são todos. Tá. Né? Paulo, no teu caso lá, na tua área, né? Qual a caloria mínima que uma pessoa pode fazer diária, né? Uma pessoa pode fazer qual o mínimo que ela pode fazer em termos de calorias? Assim. Olha, isso é bem individual, né? Então, né? a gente faz através do adipômetro e a avaliação por bioimpedância. Tá. A gente vai calcular a taxa metabólica basal, então é aquele mínimo ali para aquele paciente, né? Então, a taxa metabólica basal é para a pessoa se manter dormindo. Então, a gente não está nem considerando ali o gasto energético que ela vai ter no dia. Então, prescrever abaixo dessa taxa metabólica basal já tem outros riscos, tá? Então, isso é algo bem individual. Mas, assim, pensando no público que eu atendo, que é um público formado aí por 90% de mulheres, estatura mediana, umas 1.400 calorias 1.400. ali é o que normalmente atende, assim, boa parte, tá? Mas, óbvio, a gente precisa considerar. Então, a pessoa tem uma taxa metabólica basal de 1.400 calorias e tem, assim, um ritmo de exercício físico muito intenso. Por mais que ela tenha obesidade, eu não posso simplesmente baixar ali 1.500 calorias de uma dieta que ela estava habituada. Então, a gente precisa ir por partes, por etapas. É também o que vai fazer que a dieta seja praticável. Eu falo muito isso no consultório. Não adianta eu prescrever uma dieta nutricionalmente perfeita e você não conseguir praticar. Se for por colocar as 3 paçoquinhas... Foi 4. Foram 4, Olha, então. eu vou falar pro carinho dessa paçoca aí pra vocês. Ai. A correria do dia a dia, gente, eu não consegui me alimentar de maneira correta quando eu saí da minha aula. Aí eu falei encontrei com ela logo de cara aqui no estúdio aqui. Aí eu falei, você adivinha o que eu acabei de fazer? Comi 4 paçocas. Nossa, meu Deus do céu. Porque a paçoca é melhor do que cachorro quente. Comi 4 paçocas, não é verdade? E Agora, tô sem culpa, é o mais importante. É igual a Melina, primeiro podcast... Comer ela com falou assim, culpa engorda 5 quilos. pão engorda? Aí, né, Melina? Pão engorda, não. O que engorda é comer a padeira inteira, né? Exatamente. Depois que ela falou isso pra mim, eu como pão pra caramba. Porque... Ai, meu Deus, olha lá, hein, peixe, não vai fazer feio. Ô, Paloma, 800 calorias por dia é muito pouco? 800? Não vai atender a necessidade de ninguém. Talvez de uma criança. É mesmo? Não, 800 calorias É surreal. pouco. Mas o cara... E tem gente que faz isso, e aí? Vai morrer, né? Não, morrer não, mas vai colher os frutos em breve, né? Em breve. A gente, assim, tanto na nutrologia, a gente acaba estudando essa parte de dietética. Existem até, né, Pá, algumas dietas very low, né? Sim. Enfim, muito restritivas, mas, honestamente... Radical demais, né, Milena? Eu acho Olha, muito talvez. radical a pessoa, hoje em dia, pensando em todo um contexto em que o ser humano vive. Trabalha pra caramba, dorme mal, a maioria das pessoas não dormem o sono adequado. Aí vive à base de café. Vive à base de café o dia inteiro, de alimento industrializado. Você acha que em sã consciência a pessoa vai ficar feliz e sorridente comendo 800 calorias? Não tem como. Não vai, né? Não vai. Não vai. E ela não vai conseguir manter isso a longo prazo e vai reganhar o peso. É justamente isso que eu ia falar. Talvez, assim, a curto prazo, eu não vou falar 800 calorias eu nunca fiz, tá? Mas algumas dietas ali em torno de 1.100, 1.200, por um curto período ali, pode ser que a gente faça. É uma estratégia, né? É uma estratégia nutricional para você dar um gás ali para o paciente ter uma perda de peso mais significativa. Ou a gente usa de estratégias nutricionais, dieta cetogênica, jejum intermitente. Mas eu sempre falo, gente, isso é um curto prazo para a gente conseguir um resultado X. Agora, se você quer uma reeducação alimentar para manter esse resultado,
a dieta ela precisa ser praticável, ela precisa encaixar na sua rotina, você precisa saber adaptar a sua rotina em determinadas situações ali, um evento, você saber como administrar a sua vida, né? Infelizmente, as pessoas às vezes estão fazendo aí umas dietas malucas e se pegam num evento, não sabe o que faz no evento, se come, se não come passa mal, se come além de tudo, e aí no dia seguinte tá lá no plantão pedindo um atestado pra Milena, entendeu? Milena, me ajuda aí. É duro, É complicado. Duro, né? Mas vem cá, e aí como é que fica aquela questão do efeito sanfona, que muita gente sofre com isso aí? A pessoa chega lá, ela conseguiu atingir o ponto que ela queria, ideal, que às vezes nem é difícil agradar todo mundo, né? Nunca acho que tá com um ponto bacana, né? E aí ela fica com aquele efeito sanfona. Emagrece, engorda, emagrece, isso faz mal? Muito mal. Porque o corpo, né, pai, ele sempre vai entender que ele vai querer buscar aquele seu maior peso. Então, se você pesou 100 quilos um dia e hoje você pesa 60, ele vai de volta buscar aqueles 100 quilos. Porque ele entende como se você estivesse doente, em restrição. Poxa, por que ele tá restringindo tanto? Não, deixa eu ficar com o metabolismo mais lento, deixa eu ficar aqui, ó, quietinho, hibernando, igual um urso, até ele tentar reatingir aquilo. Vai aumentar a fome, né? Vai ficar mais estressado, estresse, cortisol, gordura central. Então, realmente vai sendo uma cascata de eventos. Gente, mas hoje, se a gente analisar bem hoje o dia a dia que a gente tá vivendo, né? A sociedade em si, né? A sociedade em geral tá doente, né? Sim. Em geral, né? As pessoas, elas estão querendo um resultado muito rápido. Eu ia falar sobre isso, né, o imediatismo, né? Eu acho que o que a gente lida muito no dia a dia é o imediatismo. E aí é um problema, porque a pessoa já chega vendo na caneta o imediatismo, a solução. E não é bem assim. Até porque a gente nunca sabe quando vai desmamar dela, né? Porque a obesidade, eu sempre falo, e falo até em relação a mim, que sou obesa. Entenda por quê. Porque uma vez obeso, nunca ex-obeso. Tá. Eu sou e eu estou agora em fase de manutenção, eu estou bem, estou controlada. Agora o problema é que a pessoa muitas vezes não entende isso. Poxa, por que um remédio para pressão alta, a pessoa entende que ela tem que tomar? E muitas vezes um remédio para obesidade, né? Para o tratamento de obesidade, a gente vai lá, atingiu o que a gente conseguiu, perdeu o peso. Chegou no estado de controle. E aí ali ela quer parar. Ela para por conta, ela não faz um desmame gradual, e aí é um problema. Aí ela reganha, aí ela para com a nutri, aí ela para com a nutróloga, aí ela para com todo mundo, com o personal, e aí ela reganha tudo. E ela não entende por que ela reganhou. Sim. Entendeu? Porque essa fase é mais difícil. Na verdade, eu acho que é mais difícil do que perder peso, é a fase de manutenção. E na questão de hormônios, altera bastante a questão de hormônio, né? Ele ajuda bastante para poder chegar nesse ponto de obesidade. A questão hormonal é complicada, por exemplo, para a mulher, né? Mulher que muitas vezes está naquela situação de gravidez, que muda totalmente o corpo dela, né? E aí vem a questão também que ela está com algum problema para engravidar e acaba introduzindo alguns hormônios, o médico e tal, e depois o corpo não se adaptou àquilo lá e a pessoa ficou obesa. E aí fica difícil, não fica? Uma pessoa que tem problema hormonal? Os problemas hormonais, é o que eu falo, é uma casa. Se você não organiza toda a casa para você começar ali um tratamento até medicamentoso, ou às vezes um tratamento medicamentoso pode vir em primeiro plano, mas primeiro eu sempre oriento, o paciente ele vai chegar pra gente inflamado, ele vai chegar retido, ele vai chegar estressado, ele vai chegar totalmente bagunçado, e a gente vai trabalhar ali em cima de uma organização primeiro, diminuir aquele excesso de gordura, para depois esse paciente realmente performar melhor em toda a vida dele. Então, realmente, uma mulher com questões hormonais, tireoide, a gente tem que ajustar T4, tudo T3, isso. Ali fica tudo... Tem que ajustar. Menopausa É muito menopausa difícil. Acho que é bem complicada para as mulheres, né, gente? É O que muito. vocês podem falar para essas mulheres que estão com problema de menopausa? Tem solução. Tem solução? E que vai passar. Tem muita solução. Vai passar? Calma. Mas dura vai quanto passar. tempo isso aí, gente? Depende. De Depende mulher para de mulher, cada Marisa. De mulher Marisa. Não tem jeito. Depende do tempo, depende do tratamento que vai ser indicado aí para essa paciente. Então, existem mulheres que vão se beneficiar de uma terapia de reposição hormonal nesse período de transição, que é o climatério, né, para menopausa. E existem mulheres que realmente têm contraindicação e a gente vai tentar ali com
medicações fitoterápicas, alguns suplementos, exercício físico, que vai ajudar muito essa mulher, Bastante. uma alimentação mais anti-inflamatória. Mas é isso, basicamente. E aí, gente, agora vamos puxar a orelha daquele pessoal que fica lá no Instagram aí. É você que tá me vendo aí, que fica prometendo aquelas dietas, né? 30 dias você vai emagrecer e perder peso. Você tá mentindo para as pessoas, viu? Não é verdade, gente? Você que tá me vendo aí, Força Guerreira, você tá mentindo para a pessoa. Mas não existe isso. Como Pode é que você até perder. Mas peraí, do Vai jeito que perder, fala, mas vai reganhar pelo em amor dobro. de Deus, né? O cara fala, não, em 30 dias você vai ter o corpo cheio. Pô, não vai, né? Primeiro que não é assim, depende do metabolismo da pessoa. A pessoa passou dos 30 anos, já começa a alterar o metabolismo dela, ela começa a envelhecer. Mas Porque a muitas pessoa vezes envelhece essas todo dietas dia. são justamente essas dietas periódicas, né? Maluca, né? E você vai E as- comprar um programa de emagrecimento, perca X quilos em 30 dias, com certeza vai ser uma dieta de 1.200 calorias no máximo. No Cetogênica, mínimo é low isso? carb, A mas a maioria cetogênica? das vezes é cetogênica, que ela Cetogênica. acaba sendo um pouco mais Já fiz e fiquei super fácil. irritada. É, né? Péssimo. Super irritada, Pra mim, não. imagina. Não Algumas virou. pessoas, estrategicamente, como você pontuou, 4 semanas, Funciona 8 bem. semanas no máximo pode funcionar bem, né? Mas aí depois ela tem que ter um acompanhamento da nutricionista. Não vai conseguir Não tem manter. como. Não mantém. Ela Entendi. precisa, depois daquele. São estratégias. Então, você traçou aqui, igual no treinamento. Você não tem estratégias? Sim. Um atleta que está Tudo, ali depende, num momento de descanso, aí depois ele vai se preparar pro competição. campeonato, competição. Então, tudo é Tem uma estratégia, fase ali, são fases, realmente. E como a Milena falou, inicial, né? A obesidade ela é uma doença crônica. Sim. Você sempre vai ser obeso. Então, você sempre vai precisar fazer dieta, você sempre vira e mexe vai precisar usar a medicação, né, Mi? Exato. Você não... Eu recebi essa dúvida no Instagram essa semana. A menina perguntou assim pra mim: ai, se eu tomar uma vez, eu tenho medo do meu corpo viciar nisso. Não, o seu corpo já é viciado em ser obeso, cara. Né? Exato. Você já é Bem obesa, pontuado. então você querer achar que vai fazer um tratamento ali com a Milena, vai fazer uma dieta ali comigo de, 6 meses, perder o peso que você almejava, nunca mais você vai precisar usar medicação? Não dá pra dizer isso. E dieta é pro resto da vida. É uma coisa também que eu sempre falo, né? O paciente vinha, acho que acontece também, por datas, né? Eu quero emagrecer 20 quilos, porque daqui 10 Vou meses viajar, é a cara. formatura do meu filho. Sim, Mas galera. a o pessoa casamento nunca pensa. nela. Assim, eu não tô nem julgando o paciente, porque eu entendo, todo mundo quer estar bem, quer estar na sua Sim. melhor performance, e isso é admirável, todo mundo vai querer isso Sim. mesmo. Só que a pessoa nunca pensa diferente, ela nunca pensa assim, eu quero estar na minha melhor fase, pra onde eu curtir o meu neto, com autonomia, podendo tomar meu banho sozinha, cozinhar pro meu Exato. neto, brincar com o meu neto. Ninguém pensa nisso. Eu Todo acho mundo que é até muito mesmo imediatista. Em relação ao exercício físico, né, Peixe? As pessoas acham que a musculação ali, ela é voltada pra estética. Eu não quero treinar pra ficar forte. Não, a gente não tá falando de você ficar forte, maromba. A gente tá falando pra você ser um idoso saudável e conseguir Exato, tomar o um banho mínimo. sozinho. Exatamente, né? é Não depender. autonomia, né? É isso que eu vendo, né? independência. Essa que vocês estão falando que eu falo para as pessoas que nos procuram. Nós somos da área da saúde, né? E quando a gente pega uma pessoa que você vê que ela está doente não somente de físico, né, de obesidade, enfim, quando você pega uma pessoa que ela está doente mental, essa é a palavra, né, gente? Ela está ansiosa, está com depressão, ela está sofrendo um assédio moral na empresa, no trabalho, então a pessoa está doente. E a gente vê no rosto dela quando ela vem falar com a gente. Ela está triste, o semblante dela está triste, né? E ela quer chegar a alcançar os objetivos ali, que você vê que não vai alcançar porque ela mesmo não consegue sair do Eu buraco que ela acho está. que assim, o que acontece... Vocês indicam, assim, Milena, só para dar um... Fica à vontade, Você eu indica falo demais. no consultório? Não, lógico que não. Te cortando porque eu quero fazer essa pergunta para vocês. Vocês indicam psiquiatria para... Eu falo psiquiatria mesmo, porque vocês indicam, gente? Total, certeza. psicólogo e psiquiatra do lado da Para equipe poder... multiprofissional. Vocês pedem isso? Muito. Profissional, psiquiatra, psicólogo, nutricionista, nutrólogo, médico e o educador físico é a equipe perfeita. Tá. Infelizmente, Né? não é todo mundo Não que é pode todo ter. mundo que pode ter esse acesso, mas que bom, É o ideal. que mundo seria, Então, né? mas Perfeito. e como é que a gente chega para a pessoa e fala, eu já cheguei, eu faço isso. De maneira assim, bem... Eu falei, gente, para a pessoa, bem no particular, você já procurou fazer uma terapia? Eu Não precisa, Eu né? acho que é assim,
Quando a gente tá numa consulta, é legal porque a gente tá muito próximo do paciente. É ele com você, você com ele, olho no olho. Então, eu costumo, na minha consulta, puxar uma linha do tempo. Então, eu puxo desde a infância. De verdade, pego um sulfite e eu puxo lá uma linha do tempo com o meu paciente. Como que foi sua infância? Você tinha algum trauma? Aconteceu alguma coisa? Você tinha privação de algum alimento lá na infância? E aí ele vai puxando, ele vai vendo, minha mãe não me deixava comer isso, porque era caro, eu não podia comprar. Entendi. E aí depois eu comecei a ganhar dinheiro trabalhando e aquilo me dava tanta vontade. Então você acha o trauma, você acha a questão mental ali. Entendi. E aí você consegue mostrar isso pra ele. Então fica mais fácil dele entender que ele precisa de ajuda de um profissional, psicólogo ou psiquiatra. Sim. E o excesso também desses alimentos, né? A gente consegue observar isso atendendo diferentes gerações, né? Sim. A geração ali do pessoal 50 mais, 60 mais, é uma geração que não tinha acesso a certos alimentos. Exato. Então, eles vêm apresentando algumas doenças agora, né? Exato. Agora, eu digo, a minha geração, aí a geração da Milena, a gente tinha acesso a fast foods, assim, na porta de casa, e né? tá vindo com doenças E já mais vindo, precoces do que os exatamente. de 50. As Esse é o doenças problema. que os de 50 estão tendo, os de 30 estão tendo também. E o problema do até... de 50, eu acho que é uma questão até cultural de medicina curativa e não preventiva, que não se procurava médico só no sintoma. Eu tô com uma dor de barriga, eu vou no pronto-socorro. Então não se procurava preventivamente e a mentalidade tá mudando. Isso é muito bom também. Uma coisa que eu tenho visto também, acho que vocês têm notado também, que hoje até a área médica em geral, os médicos estão prescrevendo mais o exercício físico, né, Milena? Não é isso? Sim. Procura atividade física, né? Antes não tinha essa preocupação. Hoje a gente está vendo bastante, né? Você sabe melhor que eu que são poucas as contraindicações do exercício físico. Exercício São físico, poucas. Eu sou contra. Como hoje o tema aqui é sobre caneta, né? Então eu tô até na minha área, eu vou ficar meio somente fazendo perguntas. Até o Rodrigo parece que conseguiu algumas perguntas ali. De algumas pessoas que perguntaram para nós, eu vou perguntar depois para vocês, assim, que eles querem saber. Por exemplo, a caneta, ela pede massa muscular? Pode perder. Pede massa muscular? Pode perder. Quem Tudo usa? depende errado. do paciente, né? Então, eu falo, tem paciente que quer emagrecer e tem pacientes que querem ser emagrecidos. Que é bem diferente um do outro. Então, Mas, Milena, mas quando o cara pede massa muscular, não vai ter problemas com outras... com certeza. Entendeu? Então... Mas é por isso que ele tem que acompanhar com um profissional, para ele orientar. Olha, você precisa de exercício resistido. Tá. O único, você sabe mais que eu, o único exercício que vai promover para ele dano em fibra muscular e hipertrofia é o exercício de força. Sim. Né? Sim. Então, ele precisa, seja idoso, seja jovem, tem que entrar na nossa orientação, né, Paloma? Com Porque certeza às na vezes sua a pessoa consulta quer quanto fazer na só a minha. caminhada, né? Que é muito comum. Eu falo até dentro da minha casa. O meu pai, ele é fissurado em caminhada. E é uma briga diária ali pra gente tentar trocar isso por uma musculaçãozinha. Então, assim, até a pessoa entender o benefício daquilo pra ela, é dolorido no começo, né? É difícil, você sabe muito bem. E musculação Bastante. dói, né? Dói, O dia justamente. seguinte. É literalmente dolorido, né? Então, o paciente, ele quer fugir de tudo que é dor. Mas sabe o que acontece doloroso. também? Ó, esse assunto é bem legal. A gente pega alguns colegas aí, você que tá me vendo aí, coleguinha da minha área aí, personal. E aí você vai lá e pega um cidadão e não faz uma anamnese legal, com medo de, principalmente os novinhos aí, né? Com medo de perder o aluno, com medo de o cara não fechar com ele. Ele arrebenta o cara. Também Aí não dá uma prescrição de exercício pro cara naquele dia. E acontece. Porque no outro dia o cara não consegue nem tomar café. Acontece. Peixe. Bastante. Eu acho que a gente tem que respeitar os processos. E eu falo que quando a gente cria uma expectativa menor para o paciente, ele se frustra menos e ele consegue aderir melhor ao que a gente prescreve, né, Paloma? Não sei como que você é, mas eu estipulo metas pequenas. Eu nunca viro para ele sempre me perguntam, doutora, você me prescreveu um Monjaro, quanto que eu vou perder por semana? Depende. Não posso te falar um valor. Isso vai depender de você. Eu tenho pacientes que praticam exercício físico, tenho pacientes que eu brigo e não praticam ainda. E aí a gente fica nessa briga semanal, diária, mando mensagem para eles. Então é uma questão muito de, assim, se você não fizer o que deve ser feito, o que está sendo orientado, e isso eu coloco no prontuário também, você vai perder massa magra, você vai depletar. Não vai ser um tratamento eficaz. Poxa, você já está pagando um médico, um nutricionista, um educador físico e não está fazendo exatamente aquilo que deveria ser feito? Aí não dá, né? Não dá. E aí tem uma pergunta aqui também, ó. Esse medicamento causam perda muscular, que já foi agora, né? Canetas emagrecedoras, substitui a dieta? Não.
Agora é com Com vocês aí. certeza não, porque, Fala aí, gente, vou deixar só pra você você. vai ali usar a caneta, 8 semanas, É. sei lá, às vezes 6 meses. E quando você parar, você faz o quê? Volta a comer? 1 quilo de comida ali, porque a sua fome vai voltar e vai voltar com força. Vai ser como, nossa, vai comer pelos 6 meses que você Exato. não comeu, entendeu? Então, assim, tem pacientes e pacientes também, né? Eu tenho pacientes que são obesos e que não são obesos porque sempre comeram muito. A obesidade, ela é uma doença multifatorial. Multifatorial. Então, tem paciente que não é, o problema ali não tá a quantidade de comida, e sim o que tá comendo, né? Então, eu vou ajustar a alimentação para que ele tenha uma autonomia alimentar ali pro resto da vida. Mas, gente, não vai substituir dieta. Nunca. São perguntas que o Seria cara quer Nem imediatismo. suplemento, eu vejo Nem muito assim. suplemento. Eu não vou nem entrar muito nesse assunto que não é nosso tema, É. mas senão a gente extrapola. É. Mas eu vejo muita gente, whey, né? Eu falei, Whey quer- 3 vezes e não ao quer dia. comer E não uma quer porção comer de uma. proteína. Exato, come. Poxa, a gente tá perdendo essa possibilidade de consumir um alimento. Gostoso. Que vai dar prazer Você pode ali, fazer ali independente se for um vegetal, patê se de for- ricota com atum e substituir esse whey. O whey é justamente um suplemento nutricional. Complemento. Então as pessoas Complemento, um né? complemento. É, um Então as complemento. pessoas elas estão vindo muito com essas questões Mas de olha, dificultando o simples. Tem gente, tem muitos, né, que fazem isso, né, Paloma? Eles deixam de se alimentar e ficam nessas coisas de industrializar. shakes. Shake. Ai, Mediatismo. nem eu vou quero- falar a marca. Mas não é? Não. Mas não é. E pedem pra mim. Eu falei, gente, eu não sei nada disso Ai. aí. Não conheço nada, não sei de Olha, nada. eu já atendi Eu não gente da área tomo. da saúde, tá? É. Não posso citar que Não, área, mas gente, já quem atendi é? gente da área da saúde que Poxa, o almoça arroz e um e janta feijão. shake. Então, cara. E aí você olha pra pessoa e você fala, meu, é sério? Poxa, ainda que o brasileiro ele tenha esse cardápio tão variado, tão rico em nutriente. Cara, um prato de arroz com feijão. Arroz com feijão, Eu não gente, troco isso aí, não. realmente, não É. dá pra trocar, né? E eu detesto esse negócio. Tem gente que gosta, eu não gosto, né? Desses embutidos aí, salsicha, por exemplo, cachorro quente. É. Poxa, é Não. complicado, né? Ali, Uma esse vez ou alimento- outra ali, se é uma Não, pessoa que uma gosta, festa, tudo tudo. bem. Mas Lógico, ninguém ali na também é. rotina... Vamos Tem para outra que ter pergunta aqui, rotina. ó. Quem é magro pode usar para secar rápido? Olha a pergunta. Não é indicado, vou ser sincera. Assim, a medicação ela tá ali justamente em bula para Pera que eu já controle vou- de obesidade. Peraí que eu já vou falar dos patrocinadores que tá puxando minha orelha aí. Eu vou falar daqui a Fala. pouco desse Quer pessoalzinho falar? aí. Não, meu, vamos falar do magro. Então O magro tá. pode usar essa caneta aí? Mas, assim, um sobrepeso leve, a depender do quadro, como eu te falei. Às vezes o paciente, ele é magro, E quer- mas ele tem um excesso de gordura. Por mais que ele tenha ali um peso eutrófico, ele tem um peso normal, segundo o IMC, É. ele pode ter um excesso de adiposidade e ele pode ter um risco cardiovascular aumentado. Neste ponto, a gente pode pensar na medicação. Tá. Só que aí, o paciente não vai saber. Vai ter que Sim. ser realmente uma avaliação médica para entender qual é o risco desse paciente, pedir exames cardiológicos, pedir exames laboratoriais, para investigar, realmente ver se na bioimpedância o excesso de adiposidade está muito intenso a ponto de que ele vai se beneficiar da medicação. Sim. E que não seja somente uma questão estética que Não, ele tá procurando. exatamente. E usar o português, claro, uma preguiça de fazer dieta e treino, né? Ah, mas Exato. tem um monte, né? Acontece. Aí eu também, assim, tem algumas situações, vou falar, eu vou vender o peixe já, peixe. Ele quer que eu venda o peixe. Aí daqui a pouco a doutora Mina vai vender o peixe e a Paloma também. Mas eu digo sempre assim, eu fico às vezes do lado da pessoa também, do cidadão. Você imagina pro cara que trabalha, o cara sai de casa às 7 horas da manhã, para se deslocar para São Paulo de carro, por exemplo. Aí o cara chega na empresa às 9 horas, o cara fica até às 17 horas, 18 horas, sai de lá. Que hora que esse cara vai treinar, gente? Que hora que esse cara vai se alimentar direito? E o cara que trabalha em fábrica, o cara que trabalha, né? A gente tem que entender o Cara, contexto. tem várias situações, né? A gente que quer vender nosso peixe, né? Ah, Sim. você não treina, você não... Eu fico Mas tentando tudo entender, é adaptável. né? Adaptar, Mas lógico. eu acho assim, Não. Peixe, Eu tenho aquilo aluno que eu de 5 falei da com manhã. você, tem meia hora, a gente Nossa. consegue tirar Poxa. pra fazer um bom treinamento, um HIIT, você Se sabe alimenta melhor HIIT que eu. rapidinho, Em Rapidinho, casa. super legal em casa, com uso ali de elastiquinhos, enfim. Aqui agora a gente faz um hit. Nossa, então, daria pra fazer. Mas eu falo assim, isso dá pra fazer? Poxa, eu duvido que a semana dessa pessoa é tão corrida assim, absolutamente corrida
corrida, a ponto dela não conseguir ali num finalzinho de domingo, dar uma preparadinha numas marmitinhas pra deixar mais ou menos ali pra semana. E aí a questão de higienizar umas frutas, né? E prioridades. Você tá priorizando tanto o seu Exato. trabalho e a sua saúde, a sua família. Tem a roda da vida, que é bem legal da gente falar com os pacientes. Ela demonstra ali vários pontos. Espiritualidade, profissionalismo, a parte de atividade física. Enfim, ela pontua várias coisas. E eu acho legal que aí o paciente enxerga. Sim. E aí, quanto que você tá dando de nota? De 0 a 10 para cada uma dessas áreas da sua vida. E muita gente pega ali no profissional ou Sim. mãe. Você que atende muita mulher. Mãe, né? A mãe se vê o quê? Ela quer cuidar da família, ela quer abraçar protetora. O mundo. Mas e aí, no final das contas, não cuida dela. São as idosas que a gente trabalha hoje. Eu trabalho com idoso, né? Com a terceira idade. E aí a gente vê bastante isso aí. Eu falo pra gente, vocês agora, vocês têm que se preocupar com vocês. Esquece o filho de vocês. Esquece o marido. Agora tem que se preocupar com vocês. Cuide da saúde de vocês. Aí a gente vai conversando com elas, tá? Às vezes reclama. Aí o professor, hoje mesmo tem uma na minha aula lá, que eu tava no núcleo lá, tava dando aula para um grupo, quase 45 mulheres, tudo na faixa de 60 para cima. Eu dando aula para aquele grupo. Aí bateu um solzinho no rosto, ela, mas tá muito sol aqui. Eu falei, para de reclamar, você tá tomando solzinho no rosto. E quem não pode tomar que tá no hospital? É verdade. Eu falei, então para de reclamar. O solzinho faz vitamina D. Exato. A gente tem... o ser humano tem essa tendência. Ele não quer nenhum ambiente estressor. Ele quer sombra e água fresca. Tudo. É isso, para todos nós. Para mim, para Paloma, e o desconforto causa problema para todo mundo. Só que o desconforto uma hora vai ficar um pouco mais confortável. A partir do momento que ele entender que aquilo faz um bem para ele... Sim. Vai se tornar algo bom. A alimentação, quando ele começa a comer coisas mais embutidas, frituras, e vindo de uma alimentação mais saudável, ele fala, nossa, doutora, eu fiz tudo errado, meu intestino mudou. Então, assim, isso é um ganho pra gente. Quando você consegue consolidar essa ideia na cabeça, que demora. Não vou falar que é da noite pro dia. Não. Tem pacientes que são anos, tem pacientes que são meses e entendem o processo, mas entendem. Vamos lá, então. D Café, quer tomar um café ali no centro da cidade, ali na Moreira da Glória, 370, procura D, sorriso no rosto, cafezinho da hora, procura a D e você vai ver o café que é sensacional. Depois o Sakura Comunicações, que faz todo esse ambiente acontecer, procura o Rodrigo, puxa a orelha dele, fala que você viu o podcast, pede desconto pra ele que ele vai fazer um negócio legal pra você. É isso aí, Rodrigo. E aí Fascina Representações do nosso Andrei Fascina. Andrei é sensacional, um amigão meu, representa da VEG, a VEG tá na B3, a VEG é uma das empresas poderosa assim no estado de São Paulo, ela é mundial, a VEG é demais. Força Guerreiro, fazer canguru, quem não sabe o que é canguru, é aquela posição que você faz o avanço saltando, sabe aquela posição do avanço? Só que você troca no ar e troca, aí já chama achei canguru. Difícil, só de você explicar. Então, eu faço o avanço, salto, no ar eu troco, pego outra perna e aí vaso. Esse é o canguru. Chega na Austrália, né? Esse é bom, esse é feito no paraquedismo, é isso aí. E... Milena, o peixe tá falando que tem 10 minutos. Puta, eu queria ficar o tempo todo falando aqui. Milena, esse assunto rende. É bom demais isso aqui sobre. Tem mais 3 perguntas aqui na tela. Né? Ô, Milena, pode chamar de mim, você é meu amigo. Faça o seguinte, eu quero que você venda seu peixe. Quem quiser encontrar a Milena, onde vai encontrar você, como que faz, qual que é o seu Instagram. Depois o Rodrigo vai colocar na legenda lá pra te Fechou. ver. Fala aí, ali, ó. Então, vou olhar para o povo. Bom, então, vocês, para me encontrar, basicamente, eu vou deixar o contato do consultório aqui. Meu consultório fica ali no Elbor Sky Mall and Offices, aqui em Mogi das Cruzes, do lado do Hospital Luzia de Pinho Melo. É uma localidade bem legal. Ali embaixo vocês já vão encontrar farmácia de manipulação, farmácia propriamente dita, laboratório de exames para fazer. Então, é bem bacana. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, também vou pedir para ele deixar meu @ doutora Milena Kersh, para vocês me seguirem e verem meus conteúdos. E ela faz, ó, e ela mostra às vezes os vídeos, ela fazendo atividade física. Agora eu peguei o ritmo. Força Guerreiro! Eu falei, nossa, tem que gritar Força Guerreiro lá. Vou começar a te marcar mais lá. E aí agora eu quero fala você agora, vende seu peixe ali, Ana, olha pra câmera e vende teu peixe ali, ó. Gente, eu tô lá no Pátio Modular também, eu sou vizinha da Milena, tá? Então lá é um ambiente lindo, bastante acolhedor. E me segue também nas redes sociais, meu @nutri.palomatebar. Eu também compartilho meus treinos, minha rotina de alimentação, uma rotina leve de maternidade também, iniciante de polidense. É verdade. Então, assim, eu também vivo na prática aí a dificuldade que você, mulher, vive com casa, marido, filhos, trabalho, tá? E como encaixar tudo isso numa vida mais leve.
Bacana. E aí, aproveitando também, pegando o gancho aqui dos peixes, vou vender o peixe também onde eu estou. Ion Estúdio, comunicação, pode dizer? Comunicação? Aqui faz tudo, né? Um Estúdio Mogi. Aqui, se você quiser fazer uma reportagem, se você quiser fazer um podcast da sua empresa, você quer vender seu peixe, você quer fazer uma nova, sei lá, sua empresa acabou de ser aberta e você quer fazer um trabalho para mostrar a sua empresa, procura a galera aqui, procura o peixe ou eles mesmos aqui, você vem, faz seu podcast aqui, contrata eles aqui, vai pegar o estúdio, você vai fazer o que você quiser aqui, porque aqui é legal, o banheiro deles é sensacional. Câmera boa, imagem boa, o peixe fica até mais bonito na imagem ali, ó. Então procura os nossos amigos aqui, você vai gravar o seu podcast e procura o peixe que de repente se quiser alguma dica também. Eu não sou especialista, mas a gente gosta de ajudar as pessoas e tratar com carinho todo mundo. Milena, tá chegando no final, tem mais pergunta aqui. É seguro comprar pela internet esta caneta? Pergunta que me fizeram, que é seguro? Não, porque hoje em dia é retenção de receita. Então, né? Hoje tem que realmente procurar um médico, ver se é a medicação mais indicada. Tratamento de obesidade não é receita de bolo, existem várias Perigoso, né, linhas de tratamento. Nem sempre o seu problema é com a saciedade, às vezes é uma compulsão alimentar. Então, a gente tem que investigar e saber qual vai ser a medicação mais certeira para esse paciente. E na internet, realmente, tem sido muito complexo esse assunto, a gente vê muita coisa perigosa pela internet, então não façam essa bobeira não, a saúde de vocês em primeiro lugar. Verdade. Vamos ver se tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Os efeitos colaterais sempre aparecem? É mito ou é verdade isso aí? Se o paciente tiver um acompanhamento com o médico, com o nutricionista, a gente consegue minimizar bem isso. Então, primeiro que a gente vai ver a medicação mais adequada para ele, começar com doses mínimas. Todo paciente deve começar com dose mínima, não cair na burrada. Já vi muito paciente antes de ter receita retida que ele comprava e usava a dose máxima, achando que aquilo ia emagrecer mais do que uma dose mínima, porque às vezes ele consegue ter um bom resultado com doses menores e a gente consegue manter aquela dose menor, tanto para ter menos efeitos colaterais e também para o paciente ficar com o bolso ali mais cheio, né? E aí a gente consegue um tratamento mais adequado. E a Nutri vai super ajudar, né, Pá? Calculando tudo certinho, a questão de macronutrientes, as gorduras, fala um pouquinho disso, que eu acho que é importante eles entenderem que a dieta, né, é fundamental. A gente consegue controlar alguns efeitos colaterais ali que muitas vezes acabam sendo inevitáveis, né? Náusea, às vezes uma dor de cabeça. A maioria dos pacientes vão ter. E a gente consegue controlar ajustando a alimentação ali, colocando às vezes um alimento que vai ter um fator emocional ali junto, ajudando, né? Então, na dieta a gente consegue controlar boa parte dos efeitos colaterais. Bacana. O podcast tá legal pra caramba, não tá não? Vocês gostaram aí? Foi legal? Muito legal. Daria pra gente fazer mais uns 3, só falando disso. Só desse assunto. Vamos fazer mais aí, a gente vai depois... Porque o pessoal começa a procurar a gente aí no dia a dia e fala assim, Peixe, gostei do assunto, foi legal. Porque depois vai ter os cortes também, né? Que é bem bacana aí. O Rodrigo vai montar uns cortes bem legal. A gente vai mandar para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado, você que está nos vendo em casa. E eu quero dizer para vocês, nada é fácil, gente. Não acho que você vai ter um milagre de um dia para o outro, que você vai conseguir alcançar seus objetivos sem procurar ajuda de profissionais qualificados para você alcançar seus objetivos. Procure sempre profissionais qualificados. Então, se você quer fazer uma atividade física, procure um personal que tenha realmente lá o seu CREF, credenciado no conselho. Procure um nutricionista com qualidade, uma nutricionista com qualidade. Não vá pegar pessoas que têm um perfil assim barato, fajuto, que fica inventando moda. Quando pegando Peixe, eu vou ficar forte em 6 meses? Depende de você, jovem. Você que depende. Não depende só de mim. O cara quer ficar forte em 6 meses. Depende de você. Ah, mas como é que você vai treinar? Somente 2 vezes por semana? Não vai conseguir, irmão. Vai ter que fazer mais tempo. Bem, agora eu vou te dar saúde em 6 meses. Você vai ter uma vida melhor. Com 2 aulas por semana eu vou te deixar legal daqui 6 meses para você estar bacaninha, para poder... O verão tá chegando, hein? Milena, fala pra gente, tem um tempinho ainda aí. Manda um recadinho pra galera aí, do seu coração. Abre o coração agora, depois você vai abrir também. Dá um recadinho pra galera que tá nos vendo aí. Eu abri o coração mais ou menos agora. Vou abrir bastante meu coração com as pessoas, porque eu acho que isso é uma forma de realmente informá-los. Que as medicações estão aí cada vez melhores, com mais pesquisa científica, mas nada é receita de bolo, eu sempre falo isso. O paciente ele realmente precisa ser assistido de perto quando
tem uma instituição de tratamento. Obesidade é uma doença crônica que a gente precisa de muita atenção e entender todos os fatores envolvidos, toda uma estratégia tem que ser bem individualizada para esse paciente. Não caiam na besteira de comprar coisa pela internet, tentar fazer sozinho, que às vezes o tiro pode sair pela culatra e não vai ser tão legal, né? Então, procurar a ajuda realmente de uma equipe vai ser a melhor saída para você e pode acreditar que você consegue, tá? Mas não acredita nessas coisas de 30 dias, não. Tenta levar isso como uma forma progressiva até você consolidar um hábito e entender que aquilo vai ser para sua vida inteira. Aí sim você vai realmente tratar a sua obesidade. Isso aí. Agora é com você, Paloma. Vai fechar o quadro. Eu queria que as pessoas entendessem que, assim, o acompanhamento nutricional, né? Ele faz parte do início ao fim, não do tratamento. Ao fim da vida, tá? A nutrição é pra vida e dá pra ser praticável, tá? Então, você não precisa viver de dieta restritiva pro resto da sua vida. Você pode ter uma dieta gostosa, praticável, que encaixe na sua rotina de alimento, de trabalho, de exercício físico e objetivos estéticos também. Então, não caia na cilada dos 30 dias, 21 dias aí, né? A famosa frase 21 dias para mudança do hábito, tá? Então, não, a mudança do hábito você vai mudar praticando, fazendo diariamente. Pode comer paçoca? Pode. Na minha dieta tem paçoca, tem chocolate. Olha, verdade, esse aí, gostei, hein? Ó, se eu soubesse que podia comer mais paçoca, eu tinha trazido paçoca. O próximo podcast, vou colocar paçoca na mesa. Sada, nosso podcast está chegando aqui ao final. Obrigado aí por ter assistido a gente. Você chegou até o final. Se você quer conteúdo de qualidade, segue o Peixe, segue a Milene, segue a Paloma, que vocês vão ver que tem bastante coisa para vocês. Informações bacana e pertinente para sua saúde. Fala Peixe chegou ao final. Valeu, galera, e até a próxima Fala Peixe. Quero você comigo, hein? Você que tá me vendo aí, vem pra cá fazer um podcast comigo, cara. Valeu. Valeu, Peixe. Valeu. Show.